Foram dois tempos completamente distintos para o Fortaleza. O primeiro, muito mal, levou 1-0 e se não fosse o João Ricardo, poderia ter levado pelo menos uns 3. Porque o time foi muito mal. O Carpini não entendia a estratégia dele, colocou o Fuentes como terceiro zagueiro. Pelo amor de Deus, Carpini. Aí ele ainda corrigiu durante os 45 minutos iniciais, é verdade. Mas aí o estrago já tinha feito. Aí no segundo tempo, do intervalo, ele percebeu a besteira que fez, colocou o Rodrigo, colocou o Paulo Baia, deu um arrumado e o time melhorou bastante na segunda etapa. Fortaleza fez o empate, mas se tivesse o empate acontecido um pouquinho antes, talvez conseguisse a virada. O time criou várias oportunidades, bola na trave, chute, que defesa do Vitor Ricardo. Aqueles dois toques do Ricardo, do Vitor Ricardo, Vitor Caetano, foi um negócio absurdo, meus amigos. Um negócio assim, fora. Fortaleza não poderia perder um lance daquele. Mas enfim, vamos falar bastante desse 1-1 do Fortaleza, porque eu sempre falo aqui para todos vocês que acompanham o meu trabalho. Empate fora de casa na Série B é um bom resultado. Isso é indiscutível. O problema é quando você não consegue dentro de casa seus resultados. E foi o que o Fortaleza fez. Ter perdido para o América Mineiro por 3-0, lanterna da competição, esse foi um resultado terrível. Esse foi um resultado. Mas agora o Fortaleza tem 2 jogos dentro de casa, contra o Sport e contra a Ponte Preta. Ou seja, se conseguir os 6 pontos, esse empate vale a pena. Vale demais, vale demais. Não pode perder dentro de casa e só empatar fora. Tem que recuperar os pontos dentro de casa que perderam. E é justamente fora de casa. Hoje poderia ter conseguido a virada. Eu acho que criou oportunidades. E o Fortaleza, olha, tá precisando de alguém colocar essa bola para dentro. Não pode criar tantas oportunidades e não colocar. Ainda bem que o Militeiro acertou ali. Já tinha errado umas 2 antes, mas acertou. Mas vamos falar bastante desse jogo, meus amigos. Antes, deixa eu pedir seu joinha, seu like, sua curtida. Olha, ajuda demais, fortalece mais aqui o canal. Se vocês não me conhecem, eu sou Mário Kempis, jornalista, quase 20 anos de carreira, falando de futebol cearense, futebol brasileiro, seleção brasileira. Então, dessa moral, meus amigos, estamos aqui rumo aos 50 mil inscritos. Por favor, dessa moral, se inscreva no canal e clique no sininho. E, claro, falar agora, meus amigos, da patrocinadora oficial aqui do canal do blog, né, meus amigos? Que é a Minimal Club, as melhores camisas do Brasil. Ó, o QR Code está aqui do lado, pra você dar uma moral. Ó, tem um cupom Quempão10 dá 22% de desconto. As melhores camisas, meus amigos, o algodão do Egito, não encolhe, não desbota. Tenho certeza que você vai se garantir. Aponte aí a câmera do seu celular para esse QR Code, vai direto para o site. E se não quiser apontar a câmera do celular, que é na descrição do vídeo, você clica aqui no link direto para lá para o site. E eu garanto para você, quando você usar a camisa, você vai dizer, o Quempão se garantiu. Caimento espetacular, confortável. Se garanta. Minimal Club, as melhores camisas do Brasil. Vamos lá, meus amigos, vamos falar dessa partida do Fortaleza. E aí, essa crítica, o Carpini, eu acho que ele deve reconhecer isso. Ele foi um cara inteligente, com certeza ele vai reconhecer que errou, porque ele botou três zagueiros com o Fuentes como terceiro zagueiro. E o Rodriguinho do lado e o Mocuri do outro. Aí, meus amigos, aí, nossa, 6 minutos já saiu. 3 minutos já saiu o gol, 6 minutos já tinha saído o gol do Derek, né, que foi um vacilo, chegada lá, o time não poderia ter vacilado da forma como o time vacilou no primeiro gol, vale 6 minutos. E depois, olha, e pra ele se tocar, o Carpini, caramba, o que é que eu faço? O CRB foi pra cima, bola na trave, o João Ricardo fez pelo menos umas 2 defesaças que impediram ali que o CRB pudesse aumentar o placar. E aí sim, mas um time completamente fora, o Militeiro pouco aparecendo, só deu uma cabeçada. O Vitinho quase não apareceu, o Luiz Fernando sempre tentando buscar alguma coisa. O Rian, eu acho que hoje o Rian não foi bem. Ele até fala no intervalo que realmente o time demorou para encontrar ali a transição no meio de campo. O Sacha correndo feito um louco para um lado para o outro para tentar resolver a situação. E ainda teve, né, que eu acho o Mucuri, aí o detalhe é o seguinte, ele percebeu, né, o Carpini, que aí, acho que os 30 minutos, vai lá, 35 minutos do primeiro tempo, ele percebeu a besteira que fez, né, aí o que que ele fez? Ele colocou o Mucuri lá pra direita, né, exatamente, ele trouxe o Mucuri lá pra direita, o Fuentes, ele colocou pra esquerda, lateral esquerda, e adiantou o Rodriguinho pra jogar no meio campo. Foi isso que ele fez, cara. Aí eu disse, caramba, ele realmente percebeu a besteira que fez. E aí no segundo tempo ele coloca o Rodrigo, né, e o Paulo Baia. E ele tira, obviamente, o Rian e o Fuentes. Aí, claro, ele percebeu, disse, caramba, o Fuentes não tava bem, não tava jogando bem como lateral, ia jogar bem como zagueiro. Enfim, aí ele corrige todo o time, praticamente, porque aí o que é que ele faz? Sacha, Rodrigo
E aí deixa um time com 4, né? Porque ele acaba colocando um pouquinho mais pra frente o Vitinho. E fica Paulo Baia de um lado, Luiz Fernando do outro e o Miriteiro centralizado. Com os dois laterais, o Rodriguinho pela direita, Mucuri pela esquerda e os dois zagueiros, o Luan e o Gasal. E o time cresce. Cresce. Só o problema, meus amigos, eu não sei se vocês vão concordar. Pô, o que é que eu faço com o Paulo Baia? Ele acertou, foi uma ótima assistência. Ele viu o Miriteiro entre os dois zagueiros, colocou lá no cantinho certo. O Miriteiro foi inteligente, entre os dois zagueiros acabou colocando para dentro. Mas, cara, antes ele não acertou um cruzamento. Teve um lance lá que ele bota a bola para fora sozinho. Isso jogando pelo lado direito. Depois ele vai lá pro lado esquerdo com a entrada do Elton. Ele sozinho cai. Eu disse, caramba, velho, como tá mal o Paulo Baia, não é nem sombra daquele jogador que passou por Goiás, que passou por Fluminense. Caramba, o cara tá completamente fora de ritmo de jogo, completamente. Então assim, aí o Carpini percebeu também que o Paulo Baia tava pela direita, disse, caramba, o que é que eu faço? Vou colocar o Wellington. Colocou o Wellington, também deu uma melhorada. Aí o Wellington foi para a direita e porque o Vitinho realmente não estava bem. O Vitinho não conseguiu dar um chute a gol, é uma das suas boas características. Não conseguiu 1 contra 1 ali pela direita. Ele tira o Vitinho, coloca o Wellington. E aí o Wellington fica pela direita com o Luiz Fernando, Militeiro e Paulo Baia. Aí o time vai para cima, tenta, vai buscar de todo jeito o empate, cria oportunidades para isso. Já tinha criado com o Militeiro, já tinha criado com o próprio Paulo Baia lá pela direita no cruzamento. Aí o time acaba não acertando, bota uma bola na trave com o Miriteiro. Teve um chute do Luiz Fernando, uma bela defesa do Vitor Caetano. O erro do Vitor Caetano de pegar a bola, soltar e depois pegar de novo. 2 toques, o goleiro não pode. E aí o Fortaleza não aproveitou, mas aí deu certo. Aos quase 37 minutos do segundo tempo. E aí o Carpim ainda coloca o Crispim, o Luiz Fernando já estava no limite, colocou o Crispim, e o Crispim tem uma chance de ouro, cara, de ouro. A bola cai no pé dele, ele capricha, mas o Vitor Caetano acaba defendendo lá embaixo, faz uma boa defesa. Mas enfim, é assim, é claro que se imaginava que o Fortaleza pudesse conquistar o resultado possível pela atuação do segundo tempo. Pela atuação do primeiro, realmente foi um negócio para se esquecer. Não dá para jogar com 3 zagueiros com Fuentes. Carpini, meu Deus do céu, me ajude a lhe ajudar, porque realmente não dá certo. É um negócio assim difícil até de entender o que ele fez. Ele depois, né, quando ele colocou o Elton, ele colocou também o Ronald, né, no lugar do Sacha. O Sacha já estava completamente exausto. O Sacha já estava limite. Correu feito um condenado. E quando o Fortaleza pressionou no segundo tempo, era ele que pegava a bola, era ele que conduzia, que servia. Que aí eu vi o Rodrigo, ele também. Desculpa, não foi o Ronald, foi o Pierre, perdão. Falei Ronald, mas é o Pierre. O Pierre Canhotinho entrou no lugar do Sacha. E foi bem interessante que o Pierre poderia ter avançado um pouco mais. E o time ficou com o Pierre e Rodrigo. E o Pierre buscava essa bola assim, e o time tentava sair e ficava. E pressionou o CRB. O CRB, a sensação é que cansou, se esgotou fisicamente, não aguentava passar do meio de campo e o Fortaleza foi pressionado. Por isso que eu digo, talvez se esse gol sair antes, o Fortaleza tinha uma confiança maior, uma moral maior, ia para cima para tentar fazer o segundo gol. Talvez poderia ter vencido, mas não conseguiu. E eu digo e repito mais uma vez, o Fortaleza precisa de reforço para o ataque. Fechou com o PH, né? O Pedro Henrique precisa, porque Baia, Paulo Baia, Kaique e GB são 3 jogadores que não estão ajudando o Fortaleza. Agora, deixa esses 3 ali, se vier o PH e jogar bem, que eu acho que não é possível que o PH jogue pior do que esses 3, aí ajuda. Porque aí quando o Vitinho não tá mal, tem um Edson. Quando o Luiz Fernando estiver mal, você tem o PH. Ou você pode até colocar o PH também. Então, assim, é possível. E o Miriteiro, cara, ele fez o gol. Show. A gente tem que agradecer, né? O torcedor tem que agradecer, é verdade. Mas não dá, velho. O cara perde gol demais. Aquela bola logo no início, 4 minutos do primeiro tempo, cara. O cara erra um passe, um zagueiro não sei se foi o Fábio, alemão, acaba chutando errado, bate no jogador do Fortaleza, a bola fica pra ele, só fazer, ele chuta na trave. Por que eu estou na trave? Ele tem que fazer o gol, meus amigos. Não está na trave, não. Não é o goleiro fazer uma grande defesa, não. Ele tem que fazer o gol, ele tá lá pra isso. Teve uma cabeçada também dele, que ele não acertou, teve um chute bom lá, que ele acabou arriscando. Foi bem, mas não é gol. Pra mim o que vale é gol. Pra mim o que vale é resultado. Série B pra mim é resultado. Não é jogar bem, não. É fazer o resultado, os 3 pontos, e é o que vale. Mas é isso, meus amigos. Agora o Fortaleza só joga no outro final de semana, né? Vai enfrentar a equipe do Sport, jogaço, né? Jogo grande, jogo difícil contra o Sport. Tem que esperar a rodada terminar para saber se vai sair da zona do G6, né? Tem que esperar, né, os resultados do Juventude, Criciúma, e do Novo Horizontino para saber se vai realmente ficar entre os 6. Mas como tem 2 jogos em casa, se fizer o papelzinho dentro de casa bem direitinho,
volta para o G6, ou permanece no G6, ou dá até um salto para o G4. É isso, meus amigos. Se vocês chegaram até aqui, pelo menos essa é a minha opinião, não sei a de vocês, deixa aí nos comentários. Hoje, vou fazer um resumo bem bacana para vocês. Acho que Carpini errou, depois corrigiu a besteira que fez. Algumas peças tão complicada, tão difícil. O Rian hoje não foi bem, não podia ter jogado como jogou. Fuentes também da mesma forma. Militeiro perdeu gols, mas fez o dele, verdade. Vitinho hoje não atuou bem. Luiz Fernando sempre muito esforçado, sempre tentando aparecer ali pelo lado esquerdo, às vezes centralizado, às vezes ele vem pela direita. Um jogador muito esforçado. Se tivesse um companheiro para ajudar, acho que o Luiz Fernando produziria bem mais. Pelo menos essa é a minha opinião, meus amigos. Deixa aí nos comentários o que é que vocês pensam. Muito obrigado se vocês chegaram até aqui. Um grande abraço e até a próxima.